A todos. Vamos dar início à segunda reunião em 2023 da Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Tocantins. Meu nome é Antônio Augusto, eu sou coordenador de operações de reservatórios e sistemas hídricos aqui da ANA, e hoje eu vou fazer o papel de moderador dessa reunião. A reunião está dividida em dois blocos. Um bloco que vai falar sobre as condições climatológicas e previsões de chuvas na bacia do Tocantins, com apresentações por parte do Instituto Nacional de Meteorologia e do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Depois dessas duas apresentações, a próxima apresentação será por parte do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que fará considerações sobre a operação do sistema hídrico do Rio Tocantins. Então, vamos dar início com a projeção da apresentação por parte do IMET. Acho que é uma MEDS que vai fazer a apresentação, a gente vai projetar agora a apresentação. Isso, bom dia, Antônio Augusto, bom dia a todos. Vou desligar a câmera aqui para deixar o sistema mais leve. Vamos nós, então. Começando, sempre mostrando ali o posicionamento da localização da bacia, né? Uma bacia bem extensa, né? Bem longa, começando desde o Goiás e termina lá no norte aí do Pará, e fazendo a projeção, então, do mês anterior, né? No mês de janeiro, o que aconteceu? No mapa da esquerda é a média climatológica, que normalmente se espera que essa chuva ocorra, então a gente vê que somente o lado esquerdo, vamos dizer assim, ou o lado leste da bacia, onde recebe menos chuva, né? Que fica em aproximadamente em torno de 220 milímetros, né? E a parte ali mais cinza, para o azul mais escuro, então pode chegar aproximadamente em 380 milímetros. Quando a gente, no mapa da direita, né, que é esse mais azul mais escuro, a gente vê o acumulado do mês de janeiro ao longo de toda a bacia. Então, praticamente só ali no extremo norte do Tocantins, parte ali com o Maranhão, aonde ficou aproximadamente em torno de 90 milímetros, ou seja, abaixo da média, mas no geral, quando a gente vai olhar em toda a bacia, ela recebeu bastante chuva, né? Bastante água, então a gente vê que tem ali em pontos, né, desse que tem um azul mais escuro, chegou em torno até mesmo de 500 milímetros, ou seja, boa parte da bacia ficou dentro até acima da média em relação a janeiro, em relação à chuva. Mas para fevereiro, né? Fevereiro, como é que está fevereiro praticamente terminando? Então, nós temos aí no mapa da esquerda, que também é a média climatológica de fevereiro, a gente observa que a parte mais norte da bacia que recebe mais chuva, e vamos dizer assim, do centro para o sul da bacia, ela fica ali em média em torno de 220 milímetros. No mapa lá da direita, que é o acumulado desses últimos 15 dias, eu deixei até 20, mas a gente pega sempre os últimos 15 dias, então a gente vê que no extremo norte da bacia já recebeu ali em torno de 300 milímetros, ou seja, já praticamente beliscando aí a média. E no mapa central, vamos dizer assim, é o prognóstico climático de como ficaria o mês aí de fevereiro, como vai ficar o mês de fevereiro. Então, a gente observa que na parte centro para o norte, ela está aí em torno da média, ligeiramente acima da média, e na parte centro para o sul, se espera aí chuva ligeiramente abaixo da média. Então, se olharmos aí o mapa da direita, né, o acumulado de chuva, então a gente vê que praticamente está se encaminhando, né, para essa projeção em termos aí de chuva para fevereiro. Mas ainda a gente tem alguns dias, né? Vamos dizer assim, praticamente hoje está fechando. Então, se a gente vê para os próximos dias qual seria o acumulado, já ultrapassando aí o mês de fevereiro, que é o próximo slide. Então, a gente vê que este é o cenário de ontem, tá? Ontem à tarde, então, nós temos aí bastante umidade ao longo de toda a bacia, então calor e umidade, tem bastante convecção aí, especialmente no período da tarde e noite. Esse cenário já vem se repetindo há alguns dias, tá? E vai se repetir hoje também no último dia de fevereiro. Então, quando a gente pega uma previsão, né, para os próximos 7 dias entrando ali março adentro,
A gente observa que a parte norte é que tem assim uma projeção de um acumulado de chuva maior, que vai nesse tom vermelho, que pode chegar até em torno de 150 milímetros. Já no amarelo fica uma faixa ali de 60 a 80 milímetros, e bem na parte sul, né, no extremo sul da bacia, é onde pode receber menos chuva. Ou seja, então, se vier a acontecer, claro que é um acumulado, a gente pode ficar, como no prognóstico climático, do centro para o norte, acima da média, ligeiramente acima da média, e mais para o centro-sul, em torno da média, ligeiramente abaixo da média. Esse é o modelo do Cosmo. Quando a gente pega o modelo GFS, que ele pega mais à frente, mais uma semana, né? Então a gente observa que eles não fogem muito do que está sendo projetado. Na parte mais norte recebe mais chuva, na parte mais sul recebe menos chuva. Então a gente vê se nessa parte do centro para o norte, se receber toda essa chuva que já acumulou e se receber essa que está sendo projetada, praticamente vai ficar bem acima da média do que está sendo projetado aí para fevereiro. Claro que isso aí está acumulando os dias aí de março. Bom, então como vai ficar esse prognóstico, né, no caso aí feito entre a parceria, né, com o IMET, INPE, também o CIPAM, né? Então a gente vê que ele já vinha constando no prognóstico da média dos 3 meses para o centro-norte, que ficaria acima da média, e da parte centro para o sul, em torno da média. Mas vamos projetar então isso aí para março, né? Como março vai ficar? Então, da esquerda também é um mapa climatológico, e da direita é o que está sendo projetado, né, em relação à anomalia em cima dessa média climatológica. A gente percebe que também na parte centro-norte recebe mais chuva. Eu não comentei, mas é claro que nesse período ainda tem, tanto fevereiro, janeiro, tem ali influência da zona de convergência intertropical, por isso que recebe mais volume de chuva. Mas a gente olhar para março, a gente vê que para a parte centro-sul ainda recebe menos chuva, lá assim mesmo é um volume até alto, vai em torno de 220 milímetros, e na parte mais baixa, né, que é no extremo norte da bacia, fica em torno aproximadamente de 420 milímetros. O prognóstico para março é de que praticamente ao longo de toda a bacia, né, vai receber chuva em torno da média, a ligeiramente acima da média. E na parte central, entre o Tocantins e Goiás, é que fica ligeiramente abaixo da média. Projetando isso também para abril, abril também, já sabe que a chuva na parte centro para o sul começa a diminuir em termos do que se espera de chuva, né? Já começa a diminuir bem essa chuva, tanto que nesse mapa da esquerda, que é a climatologia, a gente vê que já fica ali em torno de 80 milímetros, isso uma parte pequena, ali entre o Goiás e Mato Grosso, mas no geral ela fica nessa parte de tom verde, né, que fica aí até mais ou menos em torno de 180 até praticamente em torno de 200 milímetros. Então, no prognóstico, se observa que para abril, o centro para o norte continuará recebendo boa chuva, e já para o centro para o sul ela vai diminuir bem essa chuva, ficando em torno da média, ligeiramente abaixo da média. E maio, né? Como fica maio? Maio a gente já sabe que a chuva nessa parte central do Brasil diminui bastante, praticamente se encerra a estação chuvosa. Então, se espera muito pouco, em torno, nessa parte entre Goiás, Tocantins e Mato Grosso, em torno de 20 milímetros, e sempre na parte mais norte é que recebe mais chuva, então aproximadamente 340 milímetros que se espera no mês. No prognóstico para maio, a gente observa que para o centro e para o norte ainda deve receber boas chuvas, que fica em torno da média, ligeiramente acima da média, até acima da média, né? E na parte centro para o sul fica parecido com abril, né? Então fica ligeiramente abaixo da média, em torno da média. Aqui já no próximo mapa, né? Então só para constar que praticamente o Laninha já foi embora. Nós estamos aí com uma anomalia até ontem à tarde, né, de menos 0,45, ou seja, abaixo de menos 0,5 já está decretado o fim do Laninha. Com isso, a gente já sabe que os sistemas frontais começam a passar mais continental, ali pela região sul do Brasil,
Isso pode favorecer aí nos meses subsequentes, sim, né, essas chuvas voltando lá para a região sul do Brasil e para essa parte central aqui também, pelo menos acredito que deve ter essa influência já dos próximos meses. Era isso que eu tinha para apresentar, Antônio. Fico aqui à disposição. Obrigado. E Mamedes, muito obrigado. Vamos aguardar para eventuais questionamentos ou esclarecimentos depois da apresentação do CEMADEM. Aí a gente abre para a participação de todos nessa primeiro bloco da reunião. Então, agora eu vou passar a palavra para Marcelo Celucci para fazer a apresentação por parte do CEMADEM. Marcelo. Bom dia, Antônio Augusto, bom dia a todos. Vou tentar complementar a apresentação do Mamedes, do Unimed, falando um pouquinho mais da parte hidrológica também, enfim, fazendo um pouco mais de ênfase na bacia. Vamos começar olhando a precipitação. Bom, já foi mostrado de fato, aqui nós temos uma abordagem um pouquinho diferente, de mostrar os últimos 30 dias, né, desde 28 de janeiro até ontem, 27 de fevereiro. E aqui é interessante porque nós tivemos uma primeira parte do período chuvoso bem acima da média, e agora nestas últimas semanas, durante fevereiro, a chuva tem migrado bastante mais para o sul, entre norte da região sul e sul da região sudeste. Vejam na figura da esquerda, por exemplo, que a cor azul mais intensa, fora da região norte está aí entre as bacias do Paranapanema e Grande, né? E na figura da direita vemos que mais ao sul da bacia do Tocantins realmente chove acima da média, mas no âmbito da bacia, né? Tocantins, Araguaia, durante esses últimos 30 dias choveu abaixo da média, bem abaixo da média, inclusive. Aqui, olhando na próxima figura, nós temos a sequência temporal, né, da precipitação mensal, e vemos que nós estávamos numa sequência de 3 meses, em novembro, dezembro e janeiro, com chuvas abundantes, normal ou acima do normal. E agora, em fevereiro, né, a chuva caiu. Esse gráfico está atualizado até o dia 26, estão faltando 2 dias, mas nós temos 155 milímetros, sendo que a média de fevereiro é 240, então está relativamente longe. E considerando o período chuvoso, né, desde 1º de outubro até final de fevereiro, está faltando 2 dias apenas. Vou fechar a minha câmera. Faltando 2 dias apenas, nós temos 91% do ano hidrológico, estariam faltando mais ou menos 100 milímetros e não vamos ter esses 100 milímetros em 2 dias. Então, fecharemos fevereiro com a chuva do mês abaixo da média e com a chuva do ano hidrológico parcial também um pouco abaixo da média. Embora 90%, 91% não está mal. Na próxima figura nós temos a imagem de satélite, o Mamed já mostrou, só para, digamos, enfatizar no fato de que a banda principal de precipitação está realmente localizada aí entre Santa Catarina, São Paulo e entrando em direção a Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, ou seja, ao sul da parte principal da bacia do Tocantins Araguaia. Temos na porção norte, né, algumas chuvas mais localizadas, mas a chuva abundante que nós tínhamos durante o mês de janeiro não estamos tendo nesses últimos dias. E na próxima semana a tendência é continuar mais ou menos nessa situação. Então vejam que esta previsão, né, do modelo GFS para os próximos 7 dias mostra na esquerda, né, pouca precipitação na área da bacia, né, as áreas em azul são maiores valores, maior valor, portanto, na porção norte da bacia, e a figura da direita mostra a comparação da chuva prevista com a média histórica, e tudo que aparece aí na cor laranja, amarelo, indica chuvas abaixo da média. Então, de uma forma geral, nós teremos em toda essa porção da região sudeste, nordeste e parte da região centro-oeste e norte, chuvas abaixo da média. Vamos olhar o detalhe da previsão na bacia, começando pelo trecho do rio Tocantins, né? À esquerda, a distribuição da chuva na bacia, valores maiores na parte mais baixa e valores menores na parte mais alta.
pensando na bacia como um todo, aí o gráfico da direita mostra que para uma semana nós temos uma previsão de chuva aí na ordem de 40 milímetros, pensando assim, essa chuva distribuída em toda, uniformemente em toda a bacia, que não é o que vai acontecer, mas aqui para comparar basicamente o valor previsto com a média histórica, que é aquela linha que está em azul. Então, em termos de distribuição espacial, a chuva vai se distribuir mais na porção norte, a porção baixa. E em termos de distribuição quantitativa, o valor previsto está um pouco abaixo da média. Isso é para o trecho da bacia do Tocantins. Na próxima figura, nós temos o trecho do Rio Araguaia. A situação é muito parecida, as bacias são muito próximas, estão sob o mesmo regime meteorológico. Então, maiores volumes na parte baixa, menores volumes na parte alta. A previsão é na faixa também de 40, 45, e esse volume em milímetros representa um valor inferior, ligeiramente inferior à média da época. Na próxima figura, nós temos o trecho baixo da bacia, que é onde mais deve chover, e aqui o volume pode encostar nos 80, 90 milímetros para uma semana. E esse valor, inclusive, também está ligeiramente abaixo da média, mas neste caso muito mais próximo. Então, chuvas praticamente normais no trecho mais baixo, mas vamos ver que isso contrasta com a previsão para o trecho de Serra da Mesa, o trecho mais alto, né? Aqui as chuvas serão muito mais irregulares no espaço e no tempo, ou seja, nem todo dia deve chover, e quando chover será em forma de pancadas relativamente localizadas. A média prevista na bacia para uma semana de 30, 32 milímetros, e esse volume está já consideravelmente abaixo da média. Então vejam que na parte mais baixa nós temos chuva mais ou menos dentro da média, mas na parte alta chuvas abaixo da média. Bom, para falar um pouquinho mais sobre o trecho de Serra da Mesa, nós temos aqui na parte de cima as curvas de precipitação dos últimos meses. Vejam que dezembro, por exemplo, foi um mês muito bom, choveu muito acima da média. Novembro e dezembro e janeiro perto da média, e agora em fevereiro choveu bem abaixo da média, né? Esse gráfico está atualizado até o dia 26, estão faltando 2 dias, mas temos 56% apenas da média histórica, pouco mais da metade. E com isso, a vazão afluente, que no mês passado estava acima da média, agora passou a estar consideravelmente abaixo da média, passou a estar na faixa de 70% da MLT. E, bom, essa situação de chuva não, vazão abaixo da média neste momento vai condicionar um pouco o que nós temos de projeção para o futuro. Mas vamos começar primeiro pela previsão de curto prazo, né? Aqui é simplesmente acoplar o modelo meteorológico, o modelo de previsão de chuva. A gente realiza um ajuste subjetivo, uma correção de viés subjetiva, e depois acoplamos essa previsão de chuva com o modelo de chuva-vazão. E o que o modelo está indicando é que a vazão deve oscilar mais ou menos aí na faixa de 930 metros cúbicos por segundo nos próximos dias, e esse valor está consideravelmente abaixo da média. Então, como falei, esta situação agora de final de fevereiro, ela vai condicionar um pouco o que deve acontecer para o futuro. Então, na próxima figura, nós temos algumas projeções de mais longo prazo, né? Tem duas tabelas embaixo. A tabela da esquerda seria para o restante do período chuvoso, né? Para março e abril. E o que nós temos é que, se chover dentro da média, em março e abril, nós teríamos aproximadamente 85% da MLT em termos de vazão. E a chuva variando 25% para cima ou para baixo, a vazão aumentaria mais, variaria um 15% para cima ou para baixo, né? E o cenário para o período seco, de maio a setembro, em termos percentuais, é muito parecido. Vejam que, chovendo na média, haveria
viés também negativo, aí na ordem de 85%, 90% da MLT, chovendo dentro da média, e também poderia variar 15% a vazão para cima ou para baixo a respeito da média, se a precipitação variar 25%. Claro, no período chuvoso estamos falando de vazões da ordem de 1.000 metros cúbicos por segundo, enquanto que na época seca, 300 metros cúbicos por segundo. Ou seja, os números percentualmente são muito parecidos, mas a média é muito diferente. Mas então, nós teríamos agora, em função da situação de fevereiro, um certo viés negativo de cara ao futuro. Isso representa uma mudança do que nós tínhamos no mês passado. Bom, então ficou claro que a primeira semana será de chuvas abaixo da média. Essa aqui é a tendência para a segunda semana. E a segunda semana parece melhor, no sentido das chuvas voltar a migrar mais para o norte, na região de Minas, na região de Goiás. E então essa segunda semana teria uma tendência a chover de normal para acima do normal. Claro, por ser uma previsão mais distante, né? Estamos falando aqui do dia 8 ao dia 14 de março, a confiabilidade diminui. A previsão mais confiável é para a primeira semana. Na sequência, nós temos, portanto, a previsão para as duas próximas semanas, próximos 14 dias. Em termos de volume, os volumes maiores estão realmente na parte mais baixa da bacia, na porção norte. Mas assim, nós teríamos, portanto, uma semana de chuvas abaixo da média, compensada por uma segunda semana de chuvas acima da média. Em termos médios, né, a precipitação para as duas próximas semanas ficaria muito próximo da média histórica. A segunda semana compensaria a primeira semana mais seca. Em termos de temperatura, a previsão também é coerente com a precipitação, né? Na primeira semana, nós teríamos temperaturas acima da média, é o que acontece quando a chuva se retira, nesta época do ano, ainda muita insolação, então parando de chover e tendo menos nebulosidade, a temperatura aumenta e, portanto, também a evaporação. Mas com a tendência de chover mais na segunda semana, ali as temperaturas passariam a estar de normal para ligeiramente abaixo do normal. Então, o modelo é coerente com ele mesmo, no sentido de ter precipitação e nebulosidade associadas. Bom, tentando prever um pouco mais para frente, estamos aqui falando já de meados para finais de março, e na parte de cima nós temos uma tendência para a semana de 14 a 20 de março, e a tendência indicaria chuvas acima da média, né, na boa parte do Nordeste, pegando pelo menos os trechos médios e baixos do Tocantins, Araguaia, e na parte de baixo nós temos a situação do 21 a 27 de março, e a situação seria parecida. Então, este modelo estaria indicando 2 semanas na sequência, com chuvas acima da média, e outro modelo que costumamos consultar, o modelo do Centro Europeu, que está na sequência, ele faz uma previsão relativamente coerente, né? Na terceira semana, especialmente, nós teríamos uma confirmação da migração das chuvas mais para o norte, pegando a bacia do Tocantins, Araguaia e outros. E na quarta semana, este modelo costuma tender a uma situação média, né? Ele tende a colocar um mapa em branco quando aumentamos o prazo da previsão, mas vemos que há também algum sinal de que a chuva seria de normal para cima do normal. Então, em resumo, né? O que nós temos de previsão é a primeira semana de chuvas abaixo da média, com alta confiabilidade, uma segunda semana que poderíamos dizer com média confiabilidade, que seria de chuvas acima da média e conseguindo compensar a primeira semana, e depois uma previsão de baixa confiabilidade, né, como é sempre uma previsão de 3, 4 semanas, mas indicando um cenário de chuvas também mais de normal para cima do normal. Então, digamos que fora a primeira semana, não temos uma previsão de continuidade deste cenário de chuvas abaixo da média, como nós tivemos na maior parte do mês de fevereiro.
E passando mais a considerações de longo prazo, né? Bom, essa é a situação da temperatura dos oceanos. Neste momento, a mancha de águas frias no centro do Oceano Pacífico, ela está constantemente encolhendo. Neste momento, a média sobre toda aquela área chamada de El Niño 3.4 está abaixo do 0.5, está perto do normal. E assim, o NOAA, ele não decretou ainda o fim do Laninha, simplesmente por uma questão que se utiliza uma média móvel de algumas semanas. Então, de fato, nós podemos dizer que o Laninha está encerrado, embora assim, notícia oficial deve demorar algum tempo para chegar, mas vejam que, por exemplo, perto da costa da América do Sul, as águas já estão mais quentes do que o normal. Então, nós devemos passar por uma rápida transição, provavelmente é uma situação primeiro de normalidade e depois vamos ver talvez a uma situação do El Niño. Mas antes de passar à previsão do El Niño, Laninha, eu queria também chamar um pouquinho a atenção sobre a temperatura do Oceano Atlântico, né? A parte nordeste do Brasil, ele é bastante influenciado pela temperatura do Oceano Atlântico. E esse oceano, né, aí na região do Equador, está mais quente do que o normal. E, inclusive, em termos de anomalia, aqui está colocado o valor da anomalia, existe um chamado dipolo, né? Que seria a diferença da temperatura entre a porção centro-norte do Atlântico, ao norte do Equador e ao sul do Equador. Neste momento, esse dipolo estaria favorecendo um pouco a presença de chuvas acima da média. Então, temos também uma ajudinha do Atlântico, não é apenas o fenômeno do Laninha, que podem causar chuvas acima da média na região nordeste. Bom, na próxima figura, só para passar muito rápido pela previsão do fenômeno do Laninha, ou El Niño, né? Aí está marcado na elipse o trimestre fevereiro, março, abril. Neste trimestre, vemos que temos 85% de chance de voltar a uma situação de neutralidade, e isso está basicamente já confirmado, né? Falta a confirmação oficial por uma questão, digamos, técnica de como se computa a temperatura, mas de fato o Laninha está virtualmente encerrado, embora nós sempre temos uma certa inércia, né? Não significa que você encerra o fenômeno do Laninha e no dia seguinte já muda toda a questão da chuva, todos os padrões. Há uma certa acomodação, leva um tempo para a atmosfera se ajeitar, né, a nova situação. Mas olhando nesse gráfico, na parte da direita, nós vemos que a partir do final do inverno, primavera, né, agosto, setembro, outubro, novembro, os últimos trimestres, nós temos uma certa chance de ter o fenômeno do El Niño. E isso nos coloca uma luz aí no painel no mínimo amarela, porque durante anos do El Niño, a bacia do Tocantins, Araguaia e outras como São Francisco, a região nordeste do Brasil, de uma forma geral, costumam sofrer, né? Costuma chover mais na região sul e menos na região nordeste. É prematuro para falar, porque cada situação do El Niño é diferente de outras, né? Cada El Niño é um diferente, mas, sem dúvida, nós temos aí um primeiro pequeno sinal de atenção para a próxima estação chuvosa. E para finalizar a apresentação, né, o Mamedes mostrou mês a mês o que o modelo do INMET está prevendo em termos de chuva. Aqui nós temos a chuva já do trimestre integrado, março, abril, maio. Claro, março é um mês ainda mais típico de estação chuvosa, e maio, como foi mostrado, já é praticamente o primeiro mês da estação seca. E, em termos gerais, os modelos estão indicando ainda uma área mais chuvosa no norte do Nordeste. Isso poderia ainda beneficiar a parte mais baixa, especialmente da bacia do Tocantins e Araguaia, mas na parte alta já fica muito mais difícil prever, né? Tem modelos que indicam até uma certa sinalização de chuvas acima da média, mas isso já não tem boa confiabilidade. Primeiro, por se tratar de uma estação de transição, onde chove menos, mas também por estarmos numa época de transição entre fenômenos, passando do Laninha para uma
época de neutralidade. Então, são dois elementos separados, cada um por separado já prejudica a previsão, e eles estão combinados agora neste momento. Então, eu diria que podemos ignorar a previsão para a parte mais alta da bacia, dizendo que o que espera em março, abril, maio é basicamente o encerramento da estação chuvosa. Nós podemos acompanhar a previsão de mais curto prazo, mas já a previsão de longo prazo não tem tanta informação, e ficar com a possibilidade de chuvas acima da média na parte mais baixa. Bom, isso que eu tinha para falar e agradeço. Obrigado, Celute. Então eu abro agora nessa primeira parte, se alguém tem alguma consideração, algum esclarecimento que gostariam de fazer para essas duas apresentações que foram feitas, tanto pelo IMET quanto pelo PSEMADEM? Não? Então eu queria agradecer aqui uma média, PSEMADEM, pelas apresentações feitas. Ficam convidados a permanecer com a gente na reunião, se desejarem. E vamos para essa segunda fase, que agora é a apresentação das condições de operação do sistema hídrico do Rio Tocantins, por parte do ONS. A Daiana que vai fazer a apresentação, né? Então a gente vai projetar a apresentação de vocês, tá bom? Obrigada, Antônio Augusto. Bom dia a todos. Então, dando continuidade para a reunião do Tocantins, né? A gente vai apresentar agora um pouco sobre a avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio Tocantins. Aqui é a nossa agenda, os tópicos que nós vamos abordar. No primeiro momento, a gente vai ter um panorama do sistema, né, com acompanhamento das condições hidroenergéticas sistêmicas. Posteriormente, vamos falar um pouco sobre as condições hidrológicas na bacia do Rio Tocantins e a operação dos principais reservatórios da bacia. E, por último, apresentar uma simulação de curto prazo para a usina de Serra da Mesa. Bem, começando então com o acompanhamento das condições hidroenergéticas sistêmicas. A gente vai apresentar nesses gráficos a evolução das afluências nos subsistemas do SIM 2022 até 2023, evolução das afluências representadas pela grandeza N, energia natural afluente. Então, aqui no primeiro gráfico superior da esquerda, nós temos o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, de fevereiro de 2022 até o atual mês, né, fevereiro de 2023. Na linha tracejada, a gente tem a representação da média longa, da média histórica, né, de longo termo, histórico de 91 anos, e na linha azul preenchida, o observado. Então, a gente pode observar, né, que a partir de novembro do ano passado tem uma elevação das afluências para esse subsistema sudeste, e atualmente, fevereiro, a gente está um pouco acima da MLT, representando o 40º melhor do histórico. Ao lado temos o subsistema sul. Ao longo desse horizonte do gráfico, a gente pode observar, né, o sul bem nervoso, uma bacia que responde rápido às chuvas que acontecem na região. Então, tem alguns picos de afluência observados nesse gráfico, mas atualmente nós estamos bem próximo da média histórica. Um pouco abaixo, representando o 46º pior do histórico. Para o Nordeste, o que a gente observa, né, ao longo desse horizonte, o observado bem próximo da média de longo termo, e atualmente estamos bem colados mesmo ao histórico, representando o 45º melhor do histórico. Para a região norte, da mesma forma que o Nordeste, ao longo do horizonte, a gente começou fevereiro do ano passado acima da MLT, e fevereiro desse ano a gente está bem próximo da média histórica, representando o 44º melhor do histórico. Pode passar. Então, falamos das afluências, agora falando um pouco da evolução dos armazenamentos nos subsistemas. Essas linhas azuis representam o ano de 2023, as linhas pretas o ano de 2022 e a linha vermelha o atual ano, o ano de 2023. Para o subsistema sudeste, a gente pode observar, né, essa linha bem superior aos últimos 2 anos, e agora no final de fevereiro estamos próximos de 78%. Para o Nordeste, a gente observa o ano de 2023
bem semelhante ali ao comportamento do que ocorreu no ano passado, no ano de 2022, e atualmente a gente está um pouco acima do que a gente observou no ano passado, cerca de 85% de armazenamento para o subsistema Nordeste. Para a região Sul, da mesma forma, a gente começou esse ano significativamente acima em relação aos últimos 2 anos, desde janeiro, né, até o último dia observado, os armazenamentos se mantiveram estáveis, ali próximo de 85%. E para a região Norte, a gente verifica também um comportamento de 2023 bem similar ao comportamento de 2022. Para a região Norte, né, os reservatórios bem cheios, representando ali cerca de 95% de armazenamento para esse subsistema. Pode passar. Agora, nesse gráfico, a gente traz um pouco das informações de balanço energético dos subsistemas. Então, nas colorações, a gente tem as fontes de energia para o SIM. A coloração azul representa a energia hidráulica, a vermelha a energia solar, a amarela é a energia térmica e a verde é a eólica. E a linha preta é a linha de carga demandada por cada região. Então, o que a gente observa, né, que para o Sudeste a linha vermelha está acima das fontes de energia, o que caracteriza o subsistema como importador de energia de outras regiões. Já para a região Nordeste, a gente consegue ver a relevância da energia eólica, e para todo o horizonte do gráfico, a gente observa que o subsistema Nordeste, ele se configura como um exportador de energia. A região Norte, a energia hidráulica, a fonte hidráulica, né, é bem relevante para a região. Atualmente, a gente verifica que o Norte é exportador de energia. E o Sul tem uma oscilação ao longo do período, parte desses meses representados no gráfico configuraram a região como exportadora de energia, mas atualmente, devido às condições hidrológicas, né, e meteorológicas da região, atualmente se configura como uma região de importação de energia. Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar um pouco das condições hidrológicas na bacia do Rio Tocantins, começando então com as vazões naturais afluentes à usina de Serra da Mesa, usina de cabeceira. O período do gráfico está compreendido entre outubro de 2021 até o dia 26 de fevereiro de 2023. A gente pode observar a evolução das vazões naturais nesse período. Tomando como destaque o mês de janeiro desse ano e janeiro do ano passado, a gente pode observar que o pico de vazão de janeiro desse ano foi significativamente inferior ao do ano passado. Ali, em janeiro, a gente teve um pico de cerca de 3.000 metros cúbicos por segundo, enquanto em janeiro de 2022 a gente observou vazões próximas de 5.000 metros cúbicos por segundo. E atualmente, né, a vazão está no patamar de 1.000 metros cúbicos por segundo, o que representa cerca de 60% da MLT. Agora, para a usina de Estreito, o mesmo período do gráfico anteriormente apresentado, da mesma forma, né, a gente observa um pico para janeiro desse ano com uma vazão de 10.000 metros cúbicos por segundo, praticamente metade do valor observado em janeiro do ano passado, foi cerca, né, de 22.000 metros cúbicos por segundo. E para a usina de Estreito, a gente está num patamar de vazão natural próximo de 5.000 metros cúbicos por segundo, representando 69% da MLT. Agora, esse gráfico, as vazões naturais afluentes à usina de Tucuruí, a linha preta representa a vazão natural observada. As linhas na coloração azul representam os quartis do histórico. Então, a linha azul mais clara representa o primeiro quartil, a linha azul intermediária o segundo quartil, representando a mediana do histórico, e a linha azul mais escura o terceiro quartil. E a linha pontilhada preta representa o ano de 2022/2023. O que a gente pode observar é que atualmente nós estamos com vazões naturais acima do primeiro quartil, né, bem próximo da mediana, cerca de 20.000 metros
metros cúbicos por segundo, mas quando a gente compara com o ano passado, nós estamos bem abaixo dos valores verificados. Pode passar. Agora a gente vai dar o destaque para a operação dos principais reservatórios da Bacia do Tocantins. A gente apresenta nesse slide um diagrama esquemático, né, com a configuração dos reservatórios ao longo da cascata. Então, no Rio Tocantins, o reservatório de cabeceira é a usina de Serra da Mesa. De acordo com o IPDO, emitido no dia 27 de fevereiro, o volume útil observado em Serra da Mesa era de 72,7%. A defluência mínima, né, seguindo a resolução ANA 70 de 2021 para esse período de dezembro a maio, é de 100 metros cúbicos por segundo. A usina de jusante é Canabrava, também tem uma defluência mínima nesse trecho de 90 metros cúbicos por segundo, com o objetivo de proteção da ictiofauna, né, nesse trecho de Canabrava e São Salvador. Peixe Angical, reservatório que no IPDO, né, do dia 27 de fevereiro, apresentou um volume útil de 87,7%, também tendo uma restrição de defluência mínima de 360 metros cúbicos a jusante desse aproveitamento. A jusante de Lajeado também existe a defluência mínima de 255 metros cúbicos por segundo, para fins de questões ambientais. Na usina de Estreito também, por conta da vazão mínima estabelecida pelo IBAMA, né, a gente respeita a defluência mínima de 744 metros cúbicos por segundo. E no final da cascata, localizado o reservatório de Tucuruí, apresentou no dia 27 de fevereiro, né, o volume útil de 95,6%. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho da operação realizada nesses reservatórios, começando por Serra da Mesa. A gente apresenta aqui na linha azul as afluências ao reservatório, na linha vermelha as defluências e a linha verde a evolução do armazenamento desde do início, desde o final do ano passado, 1º de março de 2022 até o dia de ontem, 27 de fevereiro de 2023. O que a gente observa, né, que o armazenamento de Serra da Mesa atualmente está em 72,7%. As afluências superiores à defluência, como nós falamos, a defluência mínima está ali no patamar de 100 metros cúbicos por segundo, e atualmente o patamar da afluência cerca de 1.400 metros cúbicos por segundo. Pode passar. Agora o panorama para a usina de Estreito. As afluências e defluências são bem nervosas, mas a gente pode ver que elas seguem o mesmo patamar, né, o que caracteriza uma operação a fio d'água dessa usina, de forma que as defluências, os valores das vazões defluentes são similares aos das vazões afluentes, e nós atualmente estamos num patamar de 4.400 metros cúbicos de afluência e 3.940 de defluência. Agora, para a usina de Tucuruí, a gente observa, né, que em novembro e dezembro a gente teve um depressionamento por conta de questões operativas da usina, e a partir de então recuperou-se o nível do reservatório, atualmente está com cerca de 96%, a vazão afluente cerca de 18.293 metros cúbicos por segundo e a vazão defluente cerca de 14.918 metros cúbicos por segundo. Por fim, a gente vai apresentar aqui uma simulação de curto prazo para a usina de Serra da Mesa. Essas são as premissas da nossa simulação. O horizonte compreendeu do dia 27 de fevereiro até o final de março, 31 de março. O cenário de afluências considerado foi a partir do modelo SMAP-ONS e a previsão de afluências calculadas utilizando a previsão de chuva estendida do modelo SMWF. A política operativa de defluência para esse período permaneceu em 100 metros cúbicos por segundo. Em relação ao cenário de vazões, nós consideramos dois cenários, um pouco menos otimista e um outro um pouco mais otimista. Então, nós denominamos como cenário inferior, a média
de vazão para o período previsto de 946 metros cúbicos por segundo, que representa 65% da MLT. Em um cenário, como eu disse, um pouco mais otimista, denominado como cenário superior, uma média de vazão para esse período de 1.049 metros cúbicos por segundo, representando 72% da MLT. E com destaque, né, que em ambos os cenários, a vazão prevista ela fica abaixo da média histórica. Pode passar. E aí, com base nesses cenários de vazões, como resultado da nossa simulação, nós tivemos a evolução dos armazenamentos para esse período, né, até o final de março. Então, considerando o cenário inferior, a gente parte do observado de Serra da Mesa de 72,7% e no final do horizonte, final de março, chega-se a 78,2%. Já considerando o cenário superior de vazões, a gente parte de 72,7% e alcança no final do horizonte 78,9%. A gente observa, né, que são armazenamentos bem próximos nesses dois cenários, mas com a tendência de subida até o final de março. Eram essas as informações que eu tinha para passar hoje. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado, Dayana. Eu até depois queria pedir para confirmar se esse valores, quanto abaixo do máximo já armazenado por Serra da Mesa, essas projeções aí vão ficar. Acho que é pouca coisa, né? Alguém tem alguma consideração acerca da apresentação feita pelo ONS? Eu queria ver se a Fipurnas teria alguma complementação à apresentação. Não, Antônio, nenhuma complementação a fazer, não. Só que agora, pela projeção do ONS, a gente vai estar batendo no mesmo nível de armazenamento que a gente teve em 2012, tá? Chegando no valor que tinha sido alcançado naquela época. Esse em 2012 foi o máximo armazenado já lá, Marcelo? Foi o máximo armazenado. Perfeito. Tá. Algum pessoal de Estreito, dos outros agentes da cascata, alguém tem alguma consideração adicional à apresentação feita? Oi, Antônia, Camila da Engie. Oi, Camila. Da Engie está tudo dentro do normal, assim, não tem nenhum ponto de atenção. Estreito, a gente ainda está com o reservatório deplecionado, né? Mas já está seguindo para uma recuperação aí. A gente tem que manter até o final de março numa mais baixado, mas depois a gente recupera. A gente já recuperou bem essa última semana. Então, demais está tudo dentro do normal. Ok, Camila, Tá bom? muito obrigado. Mais alguém? Alguma consideração quanto à apresentação? Se algum outro participante gostaria de colocar alguma coisa, algum questionamento? Então, eu queria solicitar que todos agendassem a próxima reunião. A gente mantém essa periodicidade mensal de reuniões da sala de acompanhamento. A data sugerida é 29 de março, tá? Às 10 horas da manhã. A gente vai encaminhar os convites aí para todos os participantes. Gostaria de lembrar que essa reunião, né, ela está sendo transmitida ao vivo no YouTube, nos canais da agência, e estarão disponíveis as apresentações feitas também lá. Então, eu queria agradecer a todos a participação nessa reunião de hoje e convidá-los todos para o dia 29 de março, para a nossa terceira reunião em 2023. Muito obrigado, a reunião está encerrada. Obrigado, Antônio. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos, um abraço para todos aí.